Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Primeiro alerta que João traz, irmãos, e nós temos que tomar cuidado. João, ele percebe, irmãos, o perigo da hipocrisia, porque aqueles fariseus que vieram, irmãos, e aqueles saduceus, eles vieram não para se arrepender, mas para ver o movimento, para ver o que estava acontecendo. Eles chegavam, irmãos, e eles ficavam de longe observando, e João, ao olhar para eles, falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Irmãos, no deserto era comum você achar serpentes venenosas. João compara a hipocrisia daqueles homens como serpentes venenosas. Então o primeiro alerta, irmãos, que João dá para nós é o perigo da hipocrisia. Pastor, o que é isso, irmãos? É muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, não para vivermos o Evangelho, não para termos comunhão com Deus, mas apenas para observar o que está acontecendo. Apenas para observar o pessoal que vai cantar hoje, apenas para observar, irmãos, se a igreja está limpa mesmo ou está suja. Eu sei, irmãos, que a gente tem que cuidar da casa de Deus, tem que ter zelo para a casa de Deus, mas ainda que nós estivéssemos no meio do barro, irmãos, ainda assim, a nossa adoração tinha que ser verdadeira, tinha que ser sincera. Nós estamos na casa de Deus, não é para observar, quem vai pregar essa noite? Será que o fulano vai? Será que o ciclano? Não, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Segundo alerta que João dá, irmãos, é o perigo real do inferno. Ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Todos nós falamos do céu, irmãos, mas Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. Então a ira vindoura, ela é real para aqueles, irmãos, que não se voltam para o Senhor. Assim como a porta da salvação está aberta, irmãos, existe também a porta da condenação. Assim como existe o caminho estreito, existe o caminho largo. Então João, ele está falando: olha, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Como que vocês pensam? João falando com eles que só porque vocês são fariseus, irmãos, eles eram os líderes religiosos daquela época. Só porque vocês são fariseus, vocês acham que vão fugir da ira de Deus? Pastor, mas Deus não é amor? Sim, irmãos, mas Deus também é ira, Deus também é justiça. E quando nós falamos de justiça, irmãos, justiça é o que? Dá cada um segundo aquilo que merece. O que nós merecemos, irmão? A justiça de Deus manda nos dar aquilo que nós merecemos. A misericórdia de Deus faz Ele nos dar outra coisa, faz Ele nos dar a graça, a salvação. Irmãos, João, ele continua dizendo para um terceiro perigo, o perigo do falso arrependimento. Olha aí comigo, verso 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João, ele fala: olha, não adianta você falar que se arrependeu, se a sua vida não dá os frutos do arrependimento. Não adianta falar, a pessoa mente, eu arrependo, e continua mentindo, arrependo, continua mentindo. Irmãos, então não arrependeu. João, ele olha para eles e fala: deem frutos dignos de arrependimento. Mostre com as suas obras que a sua vida é uma vida que serve ao Senhor. Mostre com as suas atitudes que você de fato é um cristão. É isso que João está falando, irmãos. É como um homem que muitas das vezes fala que ama a mulher, mas as suas atitudes é totalmente contrária àquilo que a sua boca diz. Jesus, ele olhou para os discípulos e falou: olha, toma cuidado, façam o que eles fazem, mas não façam o que eles falam, mas não o que eles fazem. Porque com a boca eles falam uma coisa, mas com as suas atitudes fazem outras. Irmãos, e como que nós temos que tomar cuidado para isso aqui? Acharmos que às vezes nós estamos fazendo, quando na verdade não estamos. Achar que nós estamos nos arrependendo, quando na verdade não estamos. Irmãos, João, ele fala de um perigo real. Será que a nossa vida produz os frutos, irmãos, de arrependimento? Será que nós verdadeiramente abandonamos o pecado? Será que a nossa vida tem os frutos de um cristão? Verso 9, ele continua dizendo: o perigo da falsa confiança religiosa. E não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmão, você sabe o que é isso? É aquela pessoa que confia na religiosidade.
Ah, pastor, eu estou tranquilo porque eu vou na igreja todo domingo. Irmãos, isso não significa nada se o seu coração não estiver voltado para Deus. Só ir na igreja, irmãos, é apenas um ato religioso. É o que você faz aqui que conta. Não é quando você vem apenas, irmãos, é quando você vem e vem com o coração voltado para Deus. Isso começa antes de você chegar aqui, começa quando você sai de casa. Eu lembro de uma época, irmãos, e eu sinto até saudade disso, uma época que a gente ia até pulando para a igreja, cantando, celebrando. A gente ia, irmãos, debaixo de chuva, a gente ia de qualquer situação. Uma época onde você virava a noite orando e aquilo parecia poucos minutos, irmãos, de tão gostoso que era. E hoje, irmãos, muitas das vezes nós não fazemos nada disso. Por quê? Porque não temos tempo, ou porque tem tantas coisas para fazer. Irmãos, quando na verdade é porque nós estamos acostumados apenas de vir na igreja. João fala, olha, não digam que por serem filhos de Abraão está tudo bem. Eles falavam, nós somos judeus, nós somos descendência de Abraão, nós não precisamos nos preocupar com nada, a promessa de Deus é para Abraão e para os seus. Paulo, irmãos, lá na frente vai falar que o verdadeiro Israel não é o da carne, não é o da circuncisão da carne, mas do coração. É a verdadeira igreja do Senhor. É aqueles que foram marcados não na sua carne, mas no seu coração, foram selados pelo Espírito. E João está falando com eles, olha, não pense que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Pastor, que pedras é essa, irmãos? Quantos gentios tinha ali? Quantos homens e mulheres pecadores tinha ali, que aqueles líderes religiosos olhavam e falavam, esses jamais herdarão o reino. E João fala, olha, Deus pode pegar essas pedras e transformá-los em verdadeiros filhos de Abraão. Enquanto vocês que dizem ser filhos de Abraão serão lançados fora. Irmãos, entenda uma coisa, Deus te chamou para viver uma vida de verdade, não de aparência. E esse é o maior desafio que nós temos. Esse é o maior desafio que nós temos, irmãos. Porque em todas as áreas da nossa vida, a gente aprendeu, irmãos, desde pequeno a viver de aparência. O maior desafio que nós temos é chegar diante de Deus, irmãos, e sermos verdadeiros diante dele, termos uma verdadeira comunhão com ele, viver, irmãos, uma verdadeira vida cristã que ele nos chamou. Você quer ver uma coisa, irmãos? Se nós por um dia falássemos tudo o que nós pensávamos, todos nós arrumaríamos inimigos, irmãos. Se por um dia você falasse tudo o que você pensa, ninguém ficaria mais perto de você. Nós passamos a vida inteira falando aquilo que não queremos falar, agindo de maneira que não queremos agir, vivendo de maneira que não queremos viver. Irmão, só que diante de Deus nada disso funciona. É por isso que Jesus fala, olha, entra no teu quarto e fala com teu pai, sem rodeio, sem enfeitar demais, apenas fala o que está no seu coração, porque ele conhece o seu coração. Então existe, irmãos, um perigo de confiar na religiosidade. Ah, mas eu sou da igreja do bispo, apóstolo, fulano de tal. Irmãos, isso não significa nada se o seu coração não estiver voltado para Deus. E o último perigo, irmãos, o perigo da vida infrutífera. Olha o que João vai falar, verso 10. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, o que você faz com uma árvore que não dá fruto? Você tem uma terra lá na sua casa, uma área, você tem uma terra, você planta. Você planta café, você planta limão, o que for. Entra ano e sai ano, nunca deu um fruto. O que você faz com essa árvore, irmão? Mais cedo ou mais tarde você vai cortar ela. Por quê? Porque ela está ocupando a terra que poderia ser de outra árvore que dá fruto. Você plantou, você regou, você cuidou, ela não deu fruto. Então o que você faz? Você arranca e planta de novo. Irmãos, entenda bem. João, ele fala que o machado está posto, irmãos, à raiz. Existe um perigo de nós estarmos na casa de Deus e não darmos frutos. Existe um perigo, irmãos, de você só receber e não dar nada.
Isso é em todas as áreas da nossa vida. Imagina você como pai e mãe, o seu filho só te pede as coisas, só te pede, mas nunca faz nada. Ele só quer, mas você fala, não, arruma seu quarto, não, faz isso, não. Irmãos, uma hora você vai parar e vai corrigir o seu filho. Então João, ele está falando, olha, tomem cuidado, porque a árvore que não dá fruta, ela é cortada. E o que se faz com os galhos secos, irmãos? O que se faz? Eles é lançado no fogo, eles é usado para ser queimado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa advertência, o perigo de uma vida infrutífera. Pastor, tem 70 anos que eu estou na casa de Deus. Sim, eu não estou falando de coisas grandes aqui não, irmãos. Eu estou falando quais são os frutos que nós estamos dando. Será que os frutos do Espírito habitam em nós? Paz, mansidão, longanimidade, amor, bondade, compaixão. Será que isso manifesta na nossa vida? Será que nós temos dado frutos, irmãos, na presença de Deus? Será que nós estamos na casa de Deus para realmente fazermos algo para Deus? Ou só para... Hoje em dia, irmãos, tem uma linguagem que é erradíssima. Ah, pastor, eu vou assistir o culto. Irmãos, a gente assiste televisão. O culto você presta, você dá o culto para Deus. Muitas vezes nós chegamos na igreja com essa atitude de assistir o culto. Aí quando o culto não tem um teatro, não sei o que, outra coisa, jogo de luz e tal, aí o culto é sem graça, porque é como se você fosse assistir um show. Irmãos, um culto não é para assistir, é para você prestar o culto. É você que adora, é você que ora, é você que busca, é você que ouve a voz de Deus e fala, Senhor, eu vou sair daqui transformado pelo teu poder. Irmãos, nós temos que entender isso, porque senão nós vamos passar a vida inteira e não vamos dar frutos. E toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora.